Fechou? Então vamos nessa, jovens. Agora vamos que vamos, né? O áudio tá bem claro, perfeito. Vamos nessa, já arrumamos aqui, tá tudo no jeito. Então deixa eu conversar com vocês aqui, olha só, tá? Para a gente começar, né, em 20 minutos eu vou resumir para vocês como você vai se preparar para essa prova e como que está esse edital. Não vou ficar no blá 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 de, né, data da prova, quem são os nossos professores, que vocês já sabem, né? Não vai perder tempo na vida vendo como que fica depois do edital. E agora tal, cara, agora é só questões, conteúdo que interessa. Quem vai passar nessa prova não é quem vai assistir 50 mil aulas, não. Quem vai passar nessa prova é quem estudar com inteligência, quem fazer o maior número de simulados, quem sentar e fazer a mesma estrutura da prova, fazer a redação, ter a redação corrigida, ter a prova corrigida, quem tem uma avaliação de desempenho, é só assim para você conseguir passar nessa prova. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês já estudaram para concurso público. Se você assistiu uma aula daquela coisa que você já domina ou já viu aquela ideia de 3, 4, 5, 20 aulas, já vou te falar, você não vai passar, já nem faz a prova, nem faz inscrição. Não é a quantidade de aulas que você assiste, e sim a qualidade. E você às vezes se engana, né? Professor, eu estou estudando. O que você fez? Hoje eu assisti 50 aulas no meu curso vitalício, você não vai passar, inferno, tá? E por que você não vai passar? Porque não é aula. Quando você assiste, por exemplo, você já fez concurso do Banco do Brasil, não é isso? Aí você assistiu uma aula de português. Aí você assistiu aula de conhecimentos bancários. Aí você vai fazer a coisa da Caixa. Foi a mesma coisa? Foi agora, cara. Então não é para perder tempo. São 3, é muito tempo que você fica viajando em teorias intermináveis e não passa. A gente tem que fazer algo extremamente objetivo. Então dá uma olhada aqui no edital, coloca aqui pra gente no edital, Dimas, por favor. E aqui no edital, tá, eu já coloquei para vocês como a gente vai se preparar para isso. Quando você pega o conteúdo de língua portuguesa, né, quando você pega o conteúdo de língua portuguesa, observe, cara, que é tudo isso para apenas 5 questões, tá? Todo esse conteúdo para apenas 5 questões. Então, você vai ficar estudando igual bocozão, 50 mil aulas? Claro que não, tá? Você vai ter que focar em algo extremamente objetivo. Ou seja, você vai fazer o seguinte, tá? Pega a teoria básica, questões, todas as questões. Professor, mas não tem muitas questões da Sesgran Rio 2024? E sempre eu já vou tirar um mito da sua cabeça, tá? Olha o mito que você escuta por aí. Só faça questões da banca, não fuma maconha, né? Porque no caso da ortografia oficial, a pontuação da Sesgran Rio é diferente da FGV, não fuma maconha, né? O mesmo conteúdo, que muda é a abordagem, é claro. Mas a abordagem, por exemplo, da Sesgran Rio é a mesma dos últimos 10 anos? Claro que não, cara. A Sesgran Rio, ela tem um monte de personalidade, ela vai mudando conforme de tempos em tempos. A abordagem muda. Ou você acha que o mesmo examinador que fez a última prova da Sesgran Rio é o mesmo que vai fazer essa prova agora? Não fuma. Não é assim que funciona. Então, 2 mitos que você tem que tirar da sua cabeça agora. Primeiro mito, as questões se repetem. Caralho, velho, que inferno. Pessoas que ficam, a questão se repete, decora a questão, cai uma vírgula diferente e você erra. Né? Não é isso. Você tem que colocar para si, porque os macetes, ele vem quando você tem muita coisa boa, muito conteúdo montado. Então, 5 questões para o conteúdo imenso de língua portuguesa vai fazer você perder tempo com milhares de aulas intermináveis. Então, minha sugestão, teoria básica, questões, muitas questões e, claro, toda semana o simulado do curso completo, da ideia completa, beleza. Língua inglesa, professor, são 5 questões também. Eu vou ter que decorar a língua inglesa? Claro que não, cara. Você vai ter que saber inglês? Claro que não, tá? Então, você vai ter que fazer uma forma de ter uma técnica direcionada para a prova. Quando acabar as suas aulas, você vai continuar sem falar inglês, legal? Mas a prova você consegue acertar. Então, os professores, eles trabalham de uma forma objetiva para você não ficar viajando em aulas intermináveis. Se você pensa que você vai aprender inglês, né, até o dia 20, até maio, dia 26 de maio, você está muito enganado, beleza? Então, tenta colocar algo objetivo, ver o que a prova cobrou, ver como cobrou, não somente da banca, é claro, que a banca não vai ter muita coisa sobre esse assunto, pega as bancas e pega algo objetivo, belezinha, tá? E, mas inglês é ruim para mim, inglês é ruim para todo mundo, pode ficar tranquilo para quem nunca viu isso. Professor, matemática financeira, é muito conteúdo? Sim, é muito conteúdo, mas são 5 questões, cara. E o que vai cair? Só Deus sabe, né? Mas eu sei que vai cair isso porque eu sou um vidente. Porra nenhuma, tudo pode cair. Então, veja bem, quando a gente fala de conhecimentos de matemática financeira, tá? Você tem que ver, por exemplo, né? Uso da HP 12C, tá?
Olha só, uso da HP12C, isso aqui é algo novo em prova. Se é algo novo em prova, você pode ter certeza absoluta que vai cair. Professor, mas está no edital, vai cair? Pode não cair. Por quê? Porque o edital é imenso para 5 questões. Só que o uso de HP, né, 12C é algo novo, cara. Se é algo novo, você pode ter certeza que vai cair. Então, vê o conhecimento básico, 100 questões. Conhecimento básico, 100 questões. Por exemplo, olha só. Tópico 1, conhecimentos gerais, conceito de valor do dinheiro do tempo, fluxo de caixa, diagrama fluxo de caixa, equivalência financeira. Então, isso aqui é uma coisa mais teórica. Viu teoria básica? 100 questões sobre o assunto. E não precisa ficar fumando maconha de pensar o seguinte, mas né, não tem nenhuma questão da Cisgran-Rio, não vou fazer, não fuma, cara. Pega a questão da FGV, pega a questão da CESP, pega a questão, cara, pega qualquer questão. Por quê? Porque aí, né, como não tem muito daquela banca, você vai fazer de outras bancas, e não é diferente, né, o que muda é a abordagem, mas a própria Cisgran-Rio, ela muda a sua abordagem todo dia. Então, aqui nós temos matemática financeira com 5 questões. Aí nós temos um assunto de probabilidade estatística, né, que é a parte de noções. E aqui tem muita parte teórica também, tá, pessoal? Assim como caiu, por exemplo, estatística, né, destruiu a galera no concurso da Polícia Federal, que nunca tinha caído, belezinha. Só que é muita parte teórica e aqui também tem um tópico de ciência de dados, tá? Que a gente, inclusive, estuda um pouco isso aqui dentro da parte de tecnologia da informação. Beleza? Então, olha só, não é a quantidade de aulas. Por exemplo, o dado estatística, você vai assistir 15, 20, 30, 40 aulas? Claro que não. Você vai ver o conceito geral, fazer questões, fazer questões, fazer questões. Essa vai ser a forma principal de você acertar em prova, tá? Vamos lá. Aí nós temos depois aqui a parte de conhecimentos éticos, que é a ética, e o compliance. Mano, aqui já começa a entrar de cabeça a parte de tecnologia, tá? Porque, por exemplo, tá? Dentro da parte de comportamento ético e compliance, que são 5 questões, a gente já sabe, a gente tem as leis, tá? A lei, por exemplo, de acesso à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto real hoje dentro do banco. Sigilo bancário, que é um assunto real dentro do banco. Real, isso vai cair. E observe que dentro do tópico aqui, nós temos também segurança da informação. Fundamentos, conceitos, mecanismos, né? Cybercrime e a resolução aqui referente a esse conteúdo. Então, presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim agora, tá? Cara, não se preocupa em assistir milhões de aulas sobre esses assuntos, cara. Pega aquela teoria básica e rebenta de fazer as questões que são importantes para esse conteúdo. Então, veja bem, sigilo bancário vai cair? Vai cair. Mas só são 5 questões, como você sabe, a importância da função. Os concursos, né, nesses últimos 2 anos, eles estão relacionados a um edital que tem a importância da função, aquilo que você vai ver. E aí você viu a teoria básica, fez 100 questões, depois você faz o simulado, né? Por quê? Porque você tem, quando chegar o dia da sua prova lá em maio, você tem que ter feito quantos simulados? No mínimo 30. No mínimo 30 simulados já tem que ter feito. Só que não é simulado de qualquer jeito. Eu vou entrar no questões de concurso e vou ficar um por um. Não, cara. Você sentar, fazer a prova, ver o tempo, ver a ideia. Porque tem gente que faz tudo isso, mas não faz simulado. Aí chega na prova, não tem o tempo, né? E aí tá fudido, rebentou, não vai passar na prova. Beleza? Legal. Aí quando a gente fala aqui pra frente, a gente vai lembrar da parte de conhecimentos específicos, tá? Essa parte de conhecimentos específicos, cara, ela tá de conhecimentos bancários, né? Ela assustou aqui? Não. Porque se você parar para pensar, são 15 questões, tá? Mas até aqui, deixa eu colocar aqui para você, até aqui, até corresponder pagamento instantâneo, transformação digital, moeda e política monetária. Então, até o tópico 13 é tudo que você já viu em atualidades do mercado financeiro. Isso aqui é informática e atualidades do mercado financeiro, tá? Olha só, então conhecimentos bancários veio com 15 questões, ok. Mas até o tópico 13, né, não é conhecimentos bancários. Mas o professor de conhecimentos bancários, ele sabe sobre mobile banking? Ele sabe sobre Bitcoin? Ele não sabe. Conhecimentos bancários não é moeda virtual, não é ideologia. Então, mas o professor, claro, ele pode estudar o conteúdo e passar isso, com certeza, tá? Claro, né? Só que conhecimentos bancários, aquele professor que está há anos trabalhando com isso, ele vai ter que estudar isso, porque isso não é conhecimentos bancários. Isso é atualidade no mercado financeiro, que foi muito bem colocado
colocado no concurso do BRB, que foi muito bem colocado no concurso do Banco do Brasil, e a gente tem que tirar o chapéu pro concurso do BRB, tá? Beleza? Pô, o concurso do BRB foi foda porque ele trouxe esses assuntos e os outros concursos foram copiando, cara. Porque veja bem, né? Olha só, quando a gente fala de conhecimentos bancários, a gente vai lembrar aqui, por exemplo, de mercado, de função, de atualidade, tendência e desafio, internet banking, mobile banking, novos conceitos, as fintechs, as startups e as big techs, meu consagrado, né? Agora deixa eu perguntar para vocês, que professor de conhecimentos bancários, antes, por exemplo, do concurso do BRB, falava em fintech e startup? Mentira, se falava é mentira, não falava, porque não tem nada a ver com o conteúdo dele. Isso aqui é outra coisa. As startups, as fintechs e as big techs é um desafio para o banco, por quê? Porque, mano, a ideia é isso, né? Hoje o banco da Caixa Econômica, ela tem uma grande dificuldade, né, que é o desafio do banco, a concorrer com o banco digital, que é o caso do Banco Nubank, o Banco Inter. Então, cara, as pessoas que vão entrar aí têm que ter esse pensamento, então isso vai cair na prova, vai cair na prova, vai cair na prova. E não tinha esses conteúdos, né, em editais de banco antigo, não tinha. O professor de conhecimentos bancários não falava sobre isso. O professor de conhecimentos bancários, até a prova do BRB, nem do Pix falava, né? Por exemplo, quando a primeira prova do BRB, a primeira aula que eu faço do BRB, lá na época quando saiu, eu já falava, ia cair Pix, é claro, vai cair Pix, vai cair Pix, vai cair Pix, legal? E eu sempre falava o seguinte, para ter Pix, pessoal, uma empresa, é um banco, ele é obrigado a colocar Pix na sua instituição? Claro que não é obrigado. A não ser que tenha, né, mais de 500 mil contas criadas. Isso caiu na prova, cara, né? Por que o professor de conhecimentos bancários não falou isso? Porque não é a área dele, meu consagrado. Isso é uma inovação. E o professor de conhecimentos bancários, ele ficou mais de anos, fazendo aula, sem precisar inovar nada. Por quê? Porque, porra, né? Era aquele edital, pá, beleza, é aquilo ali. Agora, quando vem a ideia de você ter uma função inovadora, aí ferrou. Por exemplo, o Real Digital, que é a ideia aí de a gente ter a nossa moeda virtual, o Banco Central ter a moeda virtual. Mano, velho, o professor de conhecimentos bancários não sabe disso. Por quê? Não que não saiba, que não venha estudar, que não venha dar uma aula boa, não é isso. Mas não é aquele conceito. Então, isso aqui, ó, essas 15 questões, mais da metade de questões, a gente vai colocar aí como a estrutura de atualidade do mercado financeiro e tecnologia da informação. Blockchain, cara, é tecnologia da informação. Moedas virtuais é tecnologia da informação. Correspondente bancário, já está uma coisa mais ligada, pá, mas a gente conversa sobre isso. Transformação digital no sistema financeiro. A transformação digital não vem com a ideia de conhecimentos bancários. Isso é atualidade do mercado financeiro, ligado, claro, à tecnologia. Por exemplo, né, quando a gente fala de banco, a gente lembra o seguinte, o banco Nubank é um banco digital. E o banco, a Caixa Econômica é um banco, né, digitalizado. Isso quer dizer que está passando por um processo de digitalização. Está passando por esse processo de digitalização. Então, cara, qual o desafio? Né? A pessoa que está ali tem que melhorar isso, tem que ter essa visão, claro, senão o banco digitalizado, que é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica, não consegue acompanhar esse crescimento. Então, falou de conhecimentos bancários, né? Não tem essa preocupação de ficar com 50 mil aulas de conhecimentos bancários, tá? Por quê? Porque a atualidade do mercado financeiro é o assunto mais importante, que são os primeiros tópicos aqui do edital, tá bom? Isso é muito legal, bem tranquilo de você entender, a gente vai fazer uma preparação focada nisso, tá? E quando a gente fala aqui, por exemplo, né, passou os conhecimentos bancários, aí a gente tem os conhecimentos da tecnologia da informação, que são 5 questões para o conteúdo imenso, olha só, né, conhecimentos, mas olha só, galera, a parte de informática já está lá em cima em conhecimentos gerais, né? Quando ele fala em compliance, quando ele fala, por exemplo, na parte de ética, já tem segurança da informação. Lá na parte de probabilidade estatística, já tem ciência de dados, mineração de dados, você tem que ter essa ciência de dados. Na prova da Receita Federal, qual que era o tema? Receita Federal caía ciência de dados, é uma coisa muito grande, tá? Então você tem que ter essa noção, claro, não vai ficar estudando a fundo os detalhes de tudo isso, mas você tem que ter a noção porque vai cair na prova, tanto lá em cima, em conhecimentos gerais, na parte de ética e compliance, na parte de probabilidade estatística, aqui na parte de conhecimentos bancários e, claro, na parte de conhecimento e tecnologia de informação. São 5 questões aqui para
tudo isso aqui, ó. Professor, eu vou ter que estudar tudo isso aqui? Claro que não, meu consagrado. Você tem que ver uma ideia geral e fazer milhões de questões, que é o que a gente faz, por exemplo, na lista de transmissão, beleza? Então aqui nós temos, né, a tecnologia da informação com 5 questões. Aí vem com conhecimento e comportamento digital. Galera, teve professor, né, hoje de manhã, beleza, que postou que não cai informática na prova. Cara, esse cara, eu acho que ele deveria ser banido pelo Instagram, tá? Não cai informática, vocês viram o edital. Cara, o mínimo que você tem que ter é dar uma informação para uma pessoa, né, com base em alguma coisa, tá? Informática, tecnologia da informação, está em praticamente todas as matérias, cara, todas as matérias. Até perigoso cair na parte de redação, meu consagrado, porque, porra, né, tudo a ver. Então, olha só, conhecimento e comportamento digital, tudo ligado à estrutura de tecnologia, trabalho à distância, pensamento computacional, problemas complexos com ciência de dados, gestão de produtividade, técnica de boa prática com trabalho à distância. Então, olha que loucura, cara. Então, nesse caso, né, só aqui, ó, a gente tem 5 questões, né, de tecnologia da informação, mais 5 questões de tecnologia da informação, lá já são 10. Lá em cima, na parte de conhecimentos bancários, vamos voltar um pouquinho, nós temos mais tudo isso aqui, ó, na parte de conhecimentos bancários, tá? Nós temos tudo isso aqui, ó, de tecnologia da informação, ou seja, né, a parte tecnológica. Então vamos colocar aqui, vamos colocar de 15 questões, vamos chutar 5, já são 15 também da parte de tecnologia. Aí você vem aqui para compliance e comportamento ético, segurança da informação, né? Lei de proteção de dados. Então aqui a gente já vai colocar mais umas 2 questões, já são em torno de 17. E faltou aqui para o dado estatístico, você tem ciência de dados, né? Ou seja, análise de ciência de dados. Aqui a gente já tem ali mais umas 2 questões, então vamos lá. Então olha a quantidade de questões, cara. E aí quando a gente vem aqui para baixo, a gente vem na ideia de atendimento bancário. Aí a gente fala de atendimento bancário, o que isso aqui tem a ver, professor, com tecnologia? Tudo, meu consagrado, praticamente tudo, tá? Olha só, ações para aumentar o valor percebido do cliente, olha aqui para mim, tá? O tópico número 1, né, de atendimento bancário, que são 10 questões de uma forma geral, né? Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Meu consagrado, o que tem a ver com tecnologia? Tudo, cara. Hoje, por exemplo, tá? Quando você entra no aplicativo da Caixa Econômica Federal, ela tem praticamente um e-social. Então, aqui você acessa FGTS, aqui você acessa INSS, Previdência, aqui você joga na lotérica, né? Só falta jogar no bicho. Então, você acha que hoje, né, com o aplicativo, com a aplicação mobile, né, o cliente ele vai ver esse valor percebido? Claro que sim, cara. Então, você pode ter gamificação. Então, a ideia hoje dos bancos é trazer gamificação. Para quê? Para ter um engajamento, para ter uma experiência do cliente, gestão de experiência do cliente. Como que você vai gerir cliente hoje? Você acha que a gerência da Caixa Econômica está mais preocupada nas agências, onde tem uma pessoa, né, de terno? Olá, meu querido cliente, vem à nossa agência, aqui nós vamos te dar vários benefícios. Ou essa gestão de experiência para o cliente tem que ser obrigatoriamente via internet, via conceito tecnológico. A experiência do cliente está aqui, meu consagrado, está na sua mão, não está na porra da agência não, cara, né? Ah, mas a agência é importante. Claro que é, mas a agência representa menos de 5% dos clientes que frequentam e têm contato com o banco. Hoje é tecnologia. Fala sério, quem vai em banco? Se você for em banco hoje, você é pessoa velha acabada. Tá? Se você vai no banco, se a pessoa vou no banco ficar na fila, meu Deus do céu, é possível fazer tudo via internet? Claro que sim, né? Você pode contratar recursos, contratar funções, né? Fazer negociação, tudo via mobile banking, então isso é uma loucura. Então nesse caso, tá? Ó, o primeiro tópico, informática, né? Em tecnologia da informação. Informática não, colocar tecnologia da informação, ou seja, como é aumentar o valor percebido para o cliente, gestão de experiência do cliente, técnicas de venda, pré-abordagem e pós-venda. Você acha
hoje que o banco ele quer vender para a pessoa que passa na rua, imagine, né? Aqui em Brasília tem uma rua chamada de W3, tem uma agência da Caixa Econômica lá. Né? Você acha que as pessoas ficam ali na frente dando papelzinho? Venham para nossa agência, nós vamos vender para você um seguro? Ou isso, cara, é abordagem com tecnologia, com comunicação online? Essa é a função. Né? Inteligência artificial pode ser usada em técnicas de venda, pré-abordagem, o pós-venda é muito interessante. Noções de marketing digital, geração de leads, técnica de gatilhos mentais, meu consagrado. Professor, o que é um gatilho mental? Conversa comigo, tá? Olha só sobre gatilho mental. Gatilho mental, cara, vai cair na sua prova e é uma coisa que não tem nada a ver, né, com conhecimentos bancários, né? A ideia do gatilho mental é justamente o banco aplicar gatilhos mentais para tentar vender. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu sou um servidor hoje da Caixa Econômica Federal. E nesse servidor, eu como servidor da Caixa Econômica Federal, vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, olha aqui para mim, tá? Olha aqui para mim, criança, vamos lá, olha aqui para mim. Isso, né? Eu vou fazer o seguinte, como servidor. Aí imagine que a Caixa Econômica me contrata, né, para vender seguro para vocês. Beleza? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, para quem pretende passar no concurso do banco, o banco é foda, cara. A Caixa Econômica Federal, você não está limitado àquele salário do edital, não. Né? Você pode ganhar um mundo na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque pouca, mano, velho, tá? Divisão de lucros. Diferentemente, por exemplo, de um concurso de juiz, um concurso de delegado da Polícia Federal, um concurso, por exemplo, do Tribunal de Contas, você está limitado àquilo, né? Agora, na Caixa, no Banco do Brasil, no BRB, no BNB, cara, você pode ganhar um mundo, né? Você pode ter produtividade, vender seguros e assim vai. A Caixa Econômica, Edilene, ela me contratou para, né, fazer propagandas aí, né, para a Caixa Econômica. Na verdade, eu sou um servidor, situação hipotética, tá? Eu vou fazer um gatilho mental para vender um seguro para vocês, tá? Aí eu vou falar assim, olha só, vou chegar agora, né, como contratado da Caixa e vou trabalhar ali nas vendas e vou fazer um gatilho mental. Então, olá, clientes da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal acaba de lançar uma promoção imperdível para quem quer o seguro. Esse seguro é um seguro de vida. Você tem que obrigatoriamente não pensar somente em você, mas no seu ente querido, nas pessoas que ficam após a sua partida. Olha que coisa bizarra. Então a gente tem até amanhã com uma promoção onde você vai ser lembrado para o resto da sua vida ou da sua morte. Cara, gatilho mental, mano, velho. É até amanhã, é velocidade. Ou então, nós temos apenas três promoções para você comprar agora o nosso seguro automóvel. E essas 3 promoções estão com mais de 60% de desconto. Vai perder? São apenas 3. Se você correr, você consegue. Cara, isso é gatilho mental. Então isso não tem nada a ver com conhecimentos bancários. Isso não tem nada a ver com a viagem de milhares de aulas. Coisa rápida, objetiva, para você entender o edital aqui. Volta aqui para o nosso edital, né, para a gente ver. Então, olha só. Atendimento bancário, até agora, eu só vi tecnologia. Olha só vi uma forma que vai envolver redes sociais, né, comunicação, marketing digital, o padrão de qualidade dos clientes, né? Olha só, dá uma olhadinha aqui, cara, quando a gente fala nessa situação, tá? Atendimento do cliente, a empatia, aqui já envolve bastante a parte de administração, não é isso? E uma coisa que veio legal nesse edital, que é a diversidade e inclusão, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né? Quando a gente fala assim, pessoas com deficiência, tá? Isso é muito importante, tá? Então isso vai cair na prova, é a atual realidade do governo atual, isso vai cair na prova, pode ter certeza absoluta, né? São 10 questões para um conteúdo imenso, mas vai cair na prova. Então, olha que legal, presta atenção aqui em mim. A parte de atendimento bancário, ela está ligado, né, a uma ideia muito atual, né, que é a comunicação, né, independentemente da pessoa. Então, veja bem, galera, hoje você acha que essa educação com pessoas, né, na verdade a gente tem que falar hoje pessoas deficientes, tá? É assim que eles querem ser chamados, pessoas com deficiência, essa é a ideia, beleza? Por exemplo, né, pessoas especiais não é a nomenclatura mais utilizada hoje, né, conforme a utilização das novas decisões, das novas comunicações aí. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam, né, de um amparo e precisam de um cuidado muito, isso é uma coisa muito importante. Para pensar assim, né, e quem precisa dessa capacitação? Quem são as pessoas que precisam ser capacitadas para lidar, por exemplo, com autismo? Quem são as pessoas?
todo mundo, cara. Isso não é uma coisa, né, de Brasil, ou uma coisa do banco, ou uma coisa, né, da escola. Não, isso é uma coisa de todo mundo. Por exemplo, tá? A gente tem aqui em Brasília o nosso Cuca presencial, o nosso curso, né, a nossa faculdade aqui também. E quando chega alguém, né, uma pessoa com deficiência, um autismo, então, dependendo do nível, isso pode, né, de uma certa forma, né, trazer um desconforto para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela não pode se sentir desconfortável conforme uma reação, né, das pessoas que estão atendendo. Então, todas as pessoas precisam ser treinadas, capacitadas. A gente não pode deixar as pessoas com deficiência em desconforto conforme uma deficiência que ela tem. Então, a gente tem que ser treinado, é conscientização. E o Brasil, meu consagrado, né, ele é tão complexo que tem milhares de professores com títulos. Professor com título, ele foi intitulado com uma pós-graduação em educação especial. E quando acontece alguma coisa, ele não está preparado. Então, título não quer dizer capacidade. Título não quer dizer capacidade. Então, palmas para o edital que trouxe esse assunto, tá? Porque realmente, quando você vai atender alguém, seja na agência, seja, né, na internet, seja por chat, qualquer coisa, você tem que ser treinado a lidar com qualquer situação. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam de um amparo, e elas não podem ficar desconfortáveis diante de uma reação ruim que é sua, né? Então, isso é culpa do governo, isso é culpa da sociedade, isso é sua culpa, é minha culpa de não treinar todos os envolvidos para aquele tipo de situação, beleza? Então não cabe às pessoas com deficiência ter que se adaptar à nossa realidade, ou da realidade de muita gente, é a gente que tem que se adaptar, essa é a regra e não tem que falar, beleza? Então nesse caso, vai cair isso no edital, então a gente tem que ter noção disso, cara. Então diversidade e inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E assim, e como a ideia dele ser chamado pessoas com deficiência, não é pessoa especial, tá? É pessoa com deficiência, mas a lei ainda fala, né? Pessoa, lei especial, tá? Mas isso aí vai ser trocado no decorrer do tempo. Então veja bem, tá? O edital inteiro, ele é bem inteligente para quem vai fazer a parte de técnico bancário. Para quem vai fazer a parte de TI, tá? A parte de conhecimentos gerais é a mesma coisa. Só que aí vem engenharia de software, pesado. Aí vem a parte de banco de dados, pesado. Aí vem a parte, né, de comportamento digital, que também está um pouco ligado ao edital também de técnico bancário. Então, crianças, são 4.000 vagas, tá? E se é 4.000 vagas, cara, isso quer dizer, meu consagrado e minha consagrada, tá? Que, mano, só depende de você, né? Só depende de você. E se você ficar perdendo tempo com lives de 2 horas, 3 horas, como fica o concurso após o edital? Qual é a realidade? Plano de estudo, mapa mental, né? Assista 50 aulas, acesso vitalício. Cara, se você assina vitalício um curso, quer dizer que você não quer passar, cara. Eu vou assinar vitalício, é que você não vai passar mesmo, tá? Quem tem essa ideia? Porque a pessoa já assistiu, por exemplo, tanta gente que eu conheço aí que já assistiu, já fez curso para o BRB, aí depois fez o curso para o Banco do Brasil, aí depois fez curso para o Banco do Brasil de novo, aí fez curso para a Caixa Econômica, aí fez curso para a Caixa e faz as mesmas aulas, você sabe exatamente onde o inferno do professor vai fazer a piada, você sabe exatamente a questão que ele vai fazer, você sabe exatamente o que ele vai falar e você está igual um bocó assistindo lá de novo. Você está perdendo muito tempo na sua vida, tá? Pega esse tempo e vai fazer simulado, pega esse tempo e vai fazer questões, pega esse tempo e pega um material reduzido, um material que vai te dar uma base para você conseguir fazer. E sem loucuras, eu só faço questão da minha banca, não viaja, cara. Se não tem questão dessa banca de 2024, faz questões de 2023, se não tem, faz de outras bancas, porque o assunto não vai ser diferente. Ah, professor, mas lá na FGV, segurança da informação é diferente, né, da Cesgran Rio, não fuma maconha, senhor amata. O que muda é a abordagem, é claro. Então, e a própria Cesgran Rio, ela muda a sua abordagem no decorrer do tempo? Claro que sim, cara. Tem gente que fazendo prova da Cesgran Rio, né, de 95, de 2010, de 2011, caralho, velho. Então, por exemplo, aqui nos nossos cursos, eu proíbo os nossos alunos, os nossos professores de chegar no aulão de véspera. A gente vai estar aulão de véspera em vários lugares aí. Na verdade, a gente vai fazer aulão em vários lugares, tá? A gente vai estar em
Manaus, tá? Galera de Manaus, Cuca Manaus, tamo junto, né? A gente vai estar em Fortaleza, a gente vai estar aqui em Brasília. Então, olha só, né? Vai estar em Porto Alegre, claro, né, cara? Vai estar no Mato Grosso do Sul também. Então, veja bem, quando eu falo para vocês, né, que você vai chegar numa aula e você vai pegar um conceito e vai ficar horas e horas e horas vendo a mesma coisa, não dá. Professor, eu adoro, né, os mapas mentais. Cara, então para pensar. Você perdeu quanto tempo fazendo mapa mental? Você está desenhando, o mapa mental, a inteligência artificial faz para você. Me manda um assunto que eu faço um mapa mental para você em 5 segundos. Pronto. Aí, eu gosto de desenhar. Você está perdendo o tempo da sua vida, cara. Né? Vai estudar de forma direcionada. Então, aproveita o seu tempo para isso. Acordou de manhã, olha o celular, não é para ver a merda do TikTok, não. Vai ver questões, ver ideia, resolução de questões. Aí fica perdendo as coisas com motivacional. Você não precisa de motivacional. Você precisa estudar, cara. Não é motivacional. Aí você chega numa aula, o professor começa assim, olha, isso aqui não cai na prova, mas olha, esse aqui é o professor tal. E ele vai falar com vocês. Nossa senhora, cara. Acabou essa ideia. Quanto mais objetividade, melhor. Para pensar, galera. Hoje, quando a gente fala de objetividade, a gente vai lembrar do que está acontecendo no mundo. Né? As pessoas estão perdendo emprego porque elas não são objetivas. Você acha que o banco, que é alguém que fica lá viajando, para fazer uma coisa 5, 6 dias para dar um relatório, caramba, tá, inteligência artificial faz na hora. Inteligência artificial faz na hora. Então a gente tem hoje técnicas, recursos para automatizar o seu tempo. Não fica perdendo tempo com aulas intermináveis. Faz uma coisa extremamente objetiva, tá bom? Beleza? E olha só, né? A gente vai começar a nossa preparação agora, tá? A gente tem algumas preparações, né? Aqui em Brasília a gente está fazendo o curso presencial, né? Que é a mentoria presencial. E essa mentoria funciona assim: você tem as aulas, tá? Aí você tem o cronograma de aula da semana. Todo sábado, sem exceção, você tem o simulado. Sem exceção. O simulado é aquilo que você viu. Beleza. E com base no seu conteúdo, no seu desempenho, a gente começa a montar o conteúdo das próximas semanas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente sabe que no seu simulado você tem muita facilidade em entender um tópico de conhecimentos bancários. Por que você vai fazer uma aula semana que vem? Não faz aula agora. Agora faz 5 questões, 20 questões. Então não é a quantidade de aulas que vai fazer a diferença na sua vida, e sim como você vai se preparar aproveitando o seu tempo. Se você tiver 1 hora por dia estudando com objetivo, você tem condição de passar em prova. Professor, é verdade que eu tenho que estudar 8 horas por dia? Não fuma. É verdade que o meu final de semana agora não fuma, tá? Então eu conheço, aqui, cara, a gente tem tanta gente que passa em prova, tanta gente que estuda 1 hora, 2 horas, que trabalha, que tem filho, então não tenha desculpas, tá? Coloque em prática o pouco tempo que você tem e estuda com objetividade, sem ficar perdendo tempo em assistir aula. Se um dia alguém te perguntar, né? E aí, está estudando? E você, estou estudando muito. Hoje eu vi 12 aulas. Você não está estudando, inferno, tá? Você está aí perdendo tempo da sua vida assistindo coisas que você já viu. Agora, claro, uma coisa que você nunca viu, você tem que ver uma aula. Claro, viu a aula, e deixa eu te falar uma coisa, né? Quando alguém te dá uma aula e você entende tudo sobre aquilo, você entende tudo sobre aquilo, tá? Alguém vai te dar uma aula de um conceito tal, você entende tudo sobre aquilo, eu vou te entregar 100 questões, você vai errar quantas? 90. Beleza? Porque a aula é uma desculpa para você conseguir errar, para você pelo menos saber por que você está errando. E a partir desse momento a gente vai construindo. Eu falo, por exemplo, que os simulados eles têm que ser inteligentes. Não adianta entrar, por exemplo, em site de questões de concurso e ficar só fazendo questões sem inteligência, cara. Né? Você tem que saber qual é a sua deficiência, você tem que saber aonde você está errando, você tem que saber qual que é o conteúdo que tem que ser mais reforçado, você tem que saber, por exemplo, igual o esporte. Né? A cabeça simplesmente ela é um mecanismo do esporte. Veja bem, né? Para você que já jogou futebol, né? Para você que já jogou basquete, para você que já jogou, sei lá, handball, para você que já jogou futebol, você é destro, você só chuta com a perna direita, tá? O primeiro simulado é igual para todo mundo, o segundo simulado é igual para todo mundo, o terceiro simulado só vai cair para você chutar com a perna esquerda. Tá? Então vai cair 50 chutes com a perna esquerda. Não é possível que o 61 você vai errar. Não é possível, tá? Né? Eu gosto de uma frase bem foda do Oscar, que ele falava o seguinte: eu comecei a ter sorte depois que eu fazia 1000 arremessos por dia. Aí ele começou a ter sorte. A sorte não vai te ajudar em prova nenhuma se você não tiver uma estrutura de estudo, tá? Você nunca vai passar com sorte. Nunca, nunca.
Nunca vai passar por sorte. Você vai passar por quê? Por determinação, beleza? Então chega de blá blá blá, chega da porra de motivação, tá? Agora, quando a gente fechar isso aqui, você vai começar a estudar de verdade, tá? Você vai estudar direcionado. Então a gente tem o curso presencial com a mentoria aqui em Brasília. A gente tem o presencial em casa. O que é presencial em casa? Você vai assistir as aulas ao vivo e você ainda tem direito a ter acesso ao simulado, tá? Então a gente vai mandar o simulado, você vai mandar o simulado, o seu gabarito pra gente e a gente faz a correção e coloca para você o seu desempenho, o gráfico, o que a gente vai mais reforçar, beleza? Então nós temos 3 produtos aqui, né, do Cuca, que é a parte do presencial, a parte do presencial em casa e a parte, por exemplo, né, do curso online. Só que as nossas aulas são bem diferentes, tá? São aulas extremamente objetivas. Não é aquela viagem de estúdio que você tem o seu curso vitalício, que você vai estudar até morrer, não é isso, tá? Você olha lá, pô, nossa, cara, é tão fácil, né, enganar as pessoas, porque assim, né, os cursos ele usa o gatilho mental, né? Aí, pô, existe um gatilho mental. Quando você tem um curso vitalício, você entra lá, né, e tem mais aulas, você fala, cara, que maneiro, olha só, você não vai sair do lugar, filho, né? Você não vai sair do lugar. Agora, veja bem, e é igual o Netflix, né? Os caras vão atualizando, colocando coisa. Aí, por exemplo, você está na Netflix, não tem nada novo, você cancela. Eles não querem que você cancele. Eles querem que você fique lá, tá? Então, o curso vitalício é até você morrer, não é até você passar, não. E, cara, fez a ideia, pegou a ideia, vai. É igual, por exemplo, na minha aula, né, de informática, de atualidade de mercado financeiro, né? Há várias as ideias de vendas e negociação que está dentro, né, da estrutura de marketing digital e assim vai. Se eu vejo alguém que já viu a minha aula e fala, cara, o que você está fazendo aqui, inferno? Você já fez essa aula? Ah, professor, mas, né, eu fiz a aula semana passada. E, cara, não, né, eu pego pela orelha, torço e coloco na sala de estudo, né? Vai fazer 100 questões agora e vai ver o que você errou. Aproveita o seu tempo. Não assista live retardada que você vai ficar 2 horas, 3 horas sem fazer nada, né? Ah, como chutar em prova? Como, né, se comportar, sobre os temas de redação. O tema de redação, quando chega na semana da prova, sempre alguém me manda assim, professor, o que eu mais foco? Eu mando o edital inteiro, porque o edital inteiro, ele foca o que mais tem, tá? Olha só, a Júlia perguntou o seguinte, vamos dar um abraço aqui pro David, pra Júlia, né, vai colocando os estados aí de vocês, tá, pessoal, cidades. Sim, Júlia, olha só, vai ter que prestar o concurso de TI, né? Dependendo do número de vagas para a sua região. Se for para a sua região ter um número de vagas, vale a pena você prestar para TI. Só que você sabe, né, Júlia? Prestar para TI, você vai ter que estudar, né, muito, cara. Aí, né, muitas coisas que você nunca viu, né, você vai ter que pegar, vai ter que focar, vai ter que ter ideia e assim vai. Por exemplo, no concurso do Banco do Brasil, teve o concurso para escriturário mesmo, né, técnico bancário, escriturário, que eles inventaram de colocar TI, né? Aí todo mundo reclamou, eles querem pessoas do TI ganhando salário do escriturário. Mano, velho, fala sério. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal é foda. Você conhece alguma pessoa? Se você me falar uma pessoa que você conhece, que, sei lá, aposentou no banco, ou está no banco há muito tempo, que é quebrado, pessoa quebrada, fala financeiramente, você me fala, tira foto e vamos fazer um documentário com essa pessoa. Por quê? Banco é foda, cara, tá? O banco tem muitas vantagens, muitos benefícios, participação de lucros, né? Você pode, né, ter várias funções que você vai ter uma remuneração maior. Então, o banco é muito diferente, por exemplo, do cargo de juiz. O juiz ele vai ganhar aquilo e o acréscimo é muito pouco, tá? Ah, professor, mas é muito, mas é aquilo, não vai mudar. É na verdade. Agora no banco não, né? O banco, o céu, o limite aí, né? Depende de como você quer trabalhar. Se você quiser produzir dentro do banco, se você quiser trazer para o banco as grandes, né, coisas que eles querem, né? Pessoas com bom relacionamento, pessoas que tenham noção de TI, pessoas que saibam, né, se comportar diante das redes sociais, pessoas que tenham uma empatia, pessoas que saibam lidar com pessoas com deficiência, pessoas que tragam soluções e não conflitos, pessoas que tem uma instrução de uma ideia social, você vai ganhar mais, meu filho. Você vai ser valorizado. E por que você vai ser valorizado? Porque o banco quer esse tipo de gente. O banco não quer o cara que fica lá, né, preguiçoso, causando conflito, o cara que não tem empatia. Sabe aquela frase de gente fracassada? Não vou fazer, não é a minha função fracassada.
tá? Não vou fazer, não é a função, eu não sou pago para isso. Fraco, você é um fracassado, você é uma fracassada, tá? Você vai nascer para ser pobre, você vai morrer pobre por quê? Porque você nasceu para ser pobre, então não é a sua função, né, ter uma vida estabilizada, não é a sua função ter uma vida social melhor, não é a sua função fazer parte da sociedade moderna. Então, se alguém fala, não vou fazer porque não faz parte da minha função, né, você vai morrer pobre, porque essa é a sua função, morrer pobre, tá? Então, tamo junto, criança, um abraço aí para toda a galerinha. Vamos ver quem está aqui, ó, tá? David, né? Um abraço, meu garoto. A gente vai estar breve aí em Manaus, tá? Um abraço aí, Cuca Manaus, Cuca Brasília, Cuca Fortaleza, todo mundo aí presente na nossa ideia. Então agora, chega de conversa fiada, que eu já vou trancar na sala ali, tá? Já preparar conteúdo, preparar material, materiais reduzidos, né? E os mapas mentais, vai estudar, inferno, tá? Tem gente que tem você tem que fazer um curso de educação artística, faz uma faculdade de educação artística, tá? Por quê? Porque, porra, né? Mapa mental hoje você faz em 1 segundo com inteligência artificial. Beleza? Resumo. Tem gente, por exemplo, que gosta de anotar tudo que o professor fala. Cara, imagina você assistir 1000 aulas e anotando no caderno tudo que o professor fala. Eu só entendo anotando. Não fuma, cara. Muda. Eu só aprendo anotando. Então muda. Então muda, porque você tem que mudar. Você tem que otimizar o seu tempo. Senão você vai estar anotando o segundo tópico do digital e já chegou o dia da prova. Beleza? Então legal, né? Nós vamos ter um aulão aqui em Brasília, dia 3, tá? Um aulão de matemática financeira. Não, vai ter um aulão de atendimento e tecnologia da informação e a parte de atualidades do mercado financeiro, aqui aulão presencial, tá? A gente vai transmitir esse aulão também. E assim, os nossos professores já estão todos preparados, tá? Porque a gente conversou com todo mundo. Não tem enrolação, filho, né? Não tem, né, motivacional. Porra nenhuma, é só a ideia de teoria básica, questões. Tudo que acontecer em concurso você vai ter o material. E principalmente, tá? Nosso aulão de véspera é um aulão que é um aulão para você passar. Não é um stand-up de teatro, é um aulão para você passar. É um aulão para você passar. Essa é a ideia, tá? Professor, vocês vão se vestir, né, de super-heróis? Não. Professor, vocês vão, né, fazer piadas? Não. A gente vai dar aula, tá? Sabe por quê? Porque a prova é no outro dia. Beleza? Não recrimino quem já fez isso, né? Eu já participei de aulões que teve essa ideologia, né? Já participei de aulões, mas não é o que a gente prega hoje. Hoje a gente vai dar aula. Então, por exemplo, quando você vai chegar num aulão de véspera, né? O meu aluno, os nossos alunos do Cuca Brasília, do Cuca Manaus, os nossos alunos do meu site, da minha lista de transmissão, o meu aluno, quando ele chega numa aula de véspera, tá? E ele pega as questões que serão trabalhadas e tá lá, ó, CESGRAN Rio 2023, CESGRAN Rio 2024, CESGRAN Rio 2022, ele vai levantar e ir embora. Sabe por quê? Porque aquela questão ele já fez. É inadmissível o meu aluno chegar no dia da prova, um dia antes, e fazer questões da CESGRAN Rio daquele ano ou de ano anterior, porque ele já fez. Então, os nossos professores, eles não trabalham com questões na véspera, tá? A não ser que seja uma questão que o professor acha relevante, mas que ele não trabalha em sala. Porque, cara, se a gente já trabalhou, por que você vai fazer de novo, cara? A mesmice, ela é inferno. A mesmice, ela te deixa burro. A mesmice, ela te deixa, né, com o corpo cansado, estruturado. A mesmice, você não sai de lugar. Você não procura evoluir, cara. Então, você tem que evoluir com coisa nova. Então, o que a gente faz? Coloca o tópico digital, os principais tópicos, e fala, pá. Aí fala assim, nossa, a equipe lá do Cuca, os professores são videntes. Porra nenhuma, a gente não é nada. Simplesmente a gente viu o conteúdo, a gente trabalha com isso, então a tendência é cair na prova. Se está no edital, porque vai cair. É igual, por exemplo, alguém manda mensagem, professor, né, passei no concurso, pô, que massa, legal, estou muito feliz por você. Nossa, professor, você adivinhou a prova inteira, eu não adivinhei nada, cara. Eu não adivinho prova, simplesmente o edital que adivinha. O edital que adivinho, né? O edital está lá. Então, por isso quando alguém manda mensagem na véspera da prova, o que eu falo para a pessoa? E aí, consagrado, você, né, estudou o edital? Professor, o que eu mais foco? Quando a pessoa fala o que eu mais foco, o que eu falo, pessoal? Você olhou o edital? Dá uma atualização nessa página aqui para mim, Dimas, porque o chat, né, ele tá... Aí agora sim. Aí, boa, garoto. Boa, Kênia, tamo junto! Valeu, né? Um abraço para Manaus, vamos para cima, Wellington. Grande Wellington Dimas, esse Dimas é demais, garoto, tá?
Então tá, crianças, chega de bababá, chega de enrolação, espero vocês no nosso curso, entrem em contato aí nas redes sociais, tá? Pedindo as informações que a gente vai passando para vocês, todas as informações necessárias com extrema objetividade, tá? Extrema objetividade, que é o que interessa para a sua prova. Para você que já fez Banco do Brasil, você tem que reduzir o número de aulas de uma forma absurda. Não assiste a aula que você já assistiu. Para você que fez concurso do BRB, não assiste a aula que você já assistiu. Para você, faz questões, cara, faz uma turma de questões, faz mentoria, faz uma coisa objetiva. Não assiste aula que você já viu. Não perde tempo na sua vida, senão você não vai passar. Mas são 2.000 vagas só para técnico bancário e 2.000 vagas para área de TI, então eu posso não passar? Claro que você não vai passar. Você vai bater todo o edital, revisar tudo, assistir um monte de aula e simplesmente você não consegue fazer uma aula, um concurso em tempo hábil. Né? Você não consegue usar as horas do concurso para fazer nem a parte de matemática financeira. Tá? Então vamos nessa. Abraço. Muito mais estratégia do que conteúdo. Muito mais cronograma do que conteúdo. A nossa mente é capaz de assimilar o que vai cair na prova. A sua mente não é capaz de assimilar as bobagens e os eternos cursos sem sair do lugar. Tamo junto. Um abraço. Vamos que vamos. Valeu! Fui!